É uma pergunta que tem a ver com muito mais com a rotina da igreja, pastor, do que talvez com a questão da comunidade como um todo, mas assim, o membro participa da igreja. Sou um membro batista. E agora quero ajudar a igreja, quero participar, quero trabalhar na recepção, ou ajudar no som, na música e tal. Como que a igreja gerencia isso? E também uma adição nessa pergunta é quanto dessa mão de obra ela é paga, quanto dessa mão de obra é voluntária, porque a gente sabe que na igreja adventista tem proibições severas aí com relação ao pagamento, porque os cultos acontecem no sábado, então uma coisa proíbe a outra, mas uma coisa beneficia a outra também para a organização, né? Mão de obra barata, de graça para todos aí, todo sábado de manhã. Mas, em resumo, na Igreja Batista, como funciona isso? Bom, em primeiro lugar, vamos falar da questão social, né? A Igreja Batista tem vários trabalhos sociais, cada igreja procura desenvolver o seu trabalho. Toda Igreja Batista tem uma assistência social, que arrecada alimentos, que vê as famílias mais carentes. Então, isso tudo faz parte da Igreja Batista. Dentro de uma igreja batista, Rodrigo, tem três tipos de obreiros. Né? Você tem o ministério diaconal, então a diaconia cuida dos trabalhos de organizar a igreja, arrumar a igreja e fazer algumas atividades sociais. Aí você tem o evangelista, ou os evangelistas, que trabalham com a evangelização, com o trabalho missiológico, com entrega de panfletos, com arrecadação de fundos para mandar para a junta de missões estaduais, nacionais, mundiais, tá certo? E nós temos o pastor, tá? O pastor, ele pode ou não ser assalariado, tá? Eu sou um pastor, a minha história, eu sou eu tenho uma oferta da igreja, eu não tenho um salário, porque a Convenção Batista Brasileira, ela orienta a igreja a ter um valor mínimo para ter um salário, e um valor máximo de teto. Então, eles dão uma orientação. Não quer dizer que é normativo, mas é orientativo. Então, eles orientam os pastores o máximo e o mínimo. A minha igreja, ela não paga o mínimo, ela me dá uma oferta, e eu fico contente com isso, porque eu posso, uma vez por mês, sair para dar congresso apologético. Então, eu sou um apologista que estou cuidando da igreja já por 9 anos, trabalhando na igreja local, mas a igreja local me dá uma certa liberdade para eu poder exercer o meu ministério de seitas e heresias, o que eu me sinto muito à vontade. Eu acho que eu nem queria outra proposta, porque quando você recebe todos os dividendos básicos que a igreja orienta, você tem que ser exclusivo da igreja. Sim. Aí você já não pode nem pregar em outra igreja sem a igreja autorizar. Liberar. Então, do jeito que eu sirvo a Deus na nossa igreja local, eu me sinto mais à vontade. E agora, eu vou para um congresso que vai ter no final do ano, lá justamente no Espírito Santo, e a associação de lá, a Batista, já me chamou. Eu vou ficar quase 7 ou 8 dias lá na região, falando um dia em cada igreja. Então, a minha igreja vai me liberar para eu estar lá. Então, essa é a minha facilidade. Mas, de maneira geral, a igreja geralmente tem um pastor, tempo integral. Isso é uma coisa que a igreja exige para ter uma igreja independente, para ter uma igreja que vai servir bem as pessoas. Se precisar, algumas igrejas têm pastores auxiliares que podem ou não ser remunerados. Algumas igrejas são grandes, têm condições mais aprimoradas, mais, digamos assim, privilegiada na questão financeira. Não é só a diaconia que faz a limpeza e o cuidado. A nossa igreja, uma das nossas igrejas aqui em Rio Preto, tem uma empresa de limpeza que os irmãos mesmos trabalham nessa empresa, mas eles limpam a igreja, esses irmãos são remunerados. Então a Igreja Batista não tem problema com isso, porque nós entendemos, Rodrigo, que dinheiro não é para acumular, dinheiro é para gastar com aquilo que tem de mais importante. O que tem de mais importante na igreja são pessoas. Sim. Então você tem que investir em pessoas. Se você tem um músico que o cara quer se dedicar, quer estudar música, quer se aprimorar, quer trazer coisas especiais para a igreja, e a igreja tem condições de financiar esse músico, a assembleia da igreja geralmente não vê problema, e o dinheiro é colocado no investimento dessa pessoa, porque ela vai dar retorno para a igreja, e isso é importante. Além da assistência social, que essa aí é imprescindível, nós não abrimos mão.
conecta esse tema na questão de dízimos e ofertas. Na Igreja Batista, o dízimo é para a salvação, como diz o nosso amigo Arilton de Oliveira, da Igreja Adventista. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno, você não vai... Pelo amor de Deus, a Igreja Batista prega a salvação pela graça. O dízimo, ele é um privilégio que nós temos de servir a Deus e o seu reino. Tá? Eu acho que se resolve essa questão do dízimo com 2 textos. Lá em Mateus 23, 23, Jesus fala que os escribas e fariseus eram dizimistas de tudo. Lá em Mateus 5, 20, ele fala assim: a vossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Eu costumo dizer para os irmãos da nossa igreja que Deus não quer o seu dinheiro dentro do gasofilácio. Deus quer você dentro do gasofilácio. Deus quer você inteirinho na obra dele, no reino dele, na vontade dele, no propósito dele. Então, dizimar e ofertar para nós batistas é uma coisa natural, faz parte da nossa vida. Quando a gente é discipulado, nós já somos orientados. Agora, veja, Rodrigo, eu não sei quem são os dizimistas da minha igreja. Eu não tenho a relação dos dizimistas. Nem quero. É orientado em cima do púlpito. Cada crente sabe a sua responsabilidade diante da igreja e diante de Deus. Sim. E quem quiser vai lá e oferta. O dízimo e a oferta é voluntário. Porque nós resgatamos o dízimo abrâmico. O que é esse dízimo? É o dízimo dado pela fé. Quem pediu o dízimo para Abraão? Você lembra? Quem pediu o dízimo para ele? Ninguém pediu. Ninguém. A aliança com Deus e Abraão não tinha nada a ver com dízimo, dinheiro. Exatamente. Mas Abraão deu o dízimo pela fé. Quando você pega Hebreus capítulo 7, ele fala do dízimo, mas o dízimo de Abraão. Então, qual é o dízimo que eu e você devemos dar no reino de Deus e na obra de Deus? É o dízimo da fé. Por que você quer ganhar em troca, como ensina a Universal? Não, porque você quer cooperar, você quer ajudar a obra de Deus. O dízimo é para ajudar, é para cooperar. Inclusive, se tem uma coisa que o Batista faz, é cooperar com alegria com missões. Nós levantamos 3 ofertas por ano, missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. Aí, todas as igrejas batistas fazem estas 3 ofertas. E estes dinheiros são mandados integralmente para o campo missionário. Interessante, pastor. Uma questão que você falou agora, da questão de Abraão, e me acendeu uma luz aqui, que é a seguinte. Você considera, pastor, que a pessoa que está em dificuldade financeira, que está passando por um momento difícil, está desempregado, uma situação complicada, mas ela deseja contribuir com a igreja de uma forma ou de outra, qual seria uma boa alternativa para uma pessoa? Porque eu sei que muitas pessoas se sentem culpadas. Assim, olha, poxa, e agora? Eu estou, infelizmente, nesse deserto, estou passando por esse deserto difícil, mas não quero deixar de contribuir com a igreja ou com o evangelho. Qual seria essa forma? Não para redimir culpa, mas para também manter para a pessoa, dar para a pessoa opção, porque tem muita gente que pensa que é só dinheiro, pastor. Tem que Rodrigo, pensa comigo. Como é que você glorifica mais a Deus? Ficando devendo na padaria da esquina da sua casa ou dando dízimo na igreja? Como é que você glorifica mais a Deus? Pagando o seu Zé da padaria ou levando o dízimo na igreja? Pagando o Zé da padaria, com certeza. Mas é lógico. Você está dando mau testemunho. Então, agora veja, o dízimo, ele é uma bênção, não é porque ele é mágico, é porque ele é pedagógico. Olha que interessante, quando você vai dar dízimo, você tem que pegar uma planilha, você tem que fazer planejamento familiar. E quando você faz planejamento familiar, você não só dizima, como você prospera de maneira geral, porque aí você vai aprender a economizar, a não gastar dinheiro à toa. Então o dízimo tem todo dentro um contexto, um conceito de planilha econômica, de pedagogia econômica. Então a pessoa que começa a dizimar, ela começa dentro de uma planilha. Ele precisa fazer conta. O dízimo é 10%. Ora, se eu ganho 5 mil reais, 500 reais é de dízimo. Mas para eu tirar esse 500, eu tenho que fazer a conta.
Esse 5 mil é livre ou não? Porque é do líquido que você dá o dízimo. Não, não é. É 4.500. Então já não é 500, é 450. Aí você começa a fazer o planejamento familiar. O que eu gastei com comida, o que eu gastei com roupa, o que eu gastei com remédio, o que eu gastei com a casa, o que eu gastei com aluguel. Quando eu começo a fazer planejamento familiar, independente da minha renda, independente se eu sou pobre ou rico, eu vou conseguir me assentar naquela realidade e Sim. eu vou me acomodar ali e começar a me planejar. E quando você faz isso, Rodrigo, a prosperidade bíblica, não a que ensinam aí nos modismos, mas a prosperidade bíblica vem para aquela pessoa, porque ela começa a se planejar. Então Uhum. eu conheço irmãos que ganham bem pouquinho, mas que conseguem ter as coisas. Por quê? Porque ele aprendeu. Agora, na questão da igreja, a igreja tem que orientar e às vezes a igreja tem que ajudar. Porque tem irmão que não só tem dinheiro para dar, não tem condições de dar o dízimo, como ainda precisa de uma cesta básica, de uma ajuda, de um alimento, para ele poder se reerguer. Mas quando ele se reerguer, ele vai começar a fazer o planejamento dele, ele vai começar a dizimar, para que a igreja possa ajudar outras pessoas e possa continuar fazendo a obra do reino. Então, eu entendo que o dízimo ele é uma bênção de vários aspectos. Agora, o que ele não é impositivo. Isso ele não é. E nem salvífico. Amém, amém. Muito bom, pastor, muito bom esse ponto. E, aliás, é um ponto que é muito raro de se ouvir, que é o processo do dízimo, os ensinos que o dízimo traz e o resultado dele prático, né? Planilha de Excel, papel, vamos lá, Exatamente. entendeu? Aquela praticidade que muitas pessoas talvez não Se tenham. você analisar, a maior parte dos irmãos que estão nos ouvindo, que estão endividados, pelo menos 5 a 10% do que ele gasta por mês é com bobeiras que a gente pode passar para as pessoas trabalharem as suas vidas espirituais e físicas e econômicas de um jeito que eles tenham mais saúde, mais economia e possam viver melhor o seu dia a dia. Amém. É verdade, é verdade.